Se você despertou hoje com o coração inquieto, a mente pesada e a sensação de que algo precisa mudar, saiba que não foi por acaso que esta oração chegou até você. Há momentos em que o céu se inclina para a terra com urgência, e este é um deles. O tempo não pode mais ser desperdiçado. O hoje não pode começar como ontem terminou. Você precisa de respostas, precisa de direção, precisa de uma voz que não venha da confusão, mas da verdade. Às vezes, o coração grita em silêncio. E mesmo assim, Deus escuta. Ele vê o que ninguém vê. A tua luta escondida. O teu esforço não reconhecido. Os pensamentos que invadem a mente logo ao acordar e te fazem duvidar da própria capacidade de continuar. E ainda assim, mesmo em meio a tudo isso, algo dentro de ti insiste. Uma faísca, talvez pequena, mas teimosa. Uma esperança que não morre, mesmo quando tudo parece desmoronar por dentro. É essa esperança que o céu está cultivando agora. É sobre ela que o arcanjo Gabriel vem falar contigo nesta manhã, porque há orações que são mais do que palavras, são encontros, são respostas divinas a perguntas que nem sempre conseguimos formular com clareza. E quando o arcanjo Gabriel é enviado, não é apenas para trazer consolo. Ele traz movimento, ele revela, ele transforma. A presença dele indica que algo já começou a mudar, mesmo que você não veja ainda, mesmo que os sinais sejam pequenos. A revelação de Deus nunca vem tarde. Ela vem no momento exato em que o coração está disposto a escutar. Você pode estar diante de uma decisão difícil, pode estar vivendo uma fase de espera angustiante, pode estar lutando contra pensamentos que te enfraquecem ou situações que insistem em parecer maiores do que você. Mas nenhuma dessas realidades é maior do que a vontade de Deus. Nenhuma é mais definitiva do que a palavra que o céu deseja pronunciar sobre tua vida neste instante. A oração que agora começa não é uma rotina devocional qualquer. Ela é um convite, um despertar, uma travessia. Se você permitir que cada palavra toque o mais íntimo da sua alma, perceberá que algo está sendo semeado dentro de ti. O que antes era apenas sobrevivência, agora se transforma em missão. O que era confusão começa a ganhar contorno. O que era dúvida encontra luz. Não porque você terá todas as respostas de imediato, mas porque o arcanjo Gabriel vem para anunciar que Deus está próximo, que ele não esqueceu de ti, que ele ainda fala. E quando ele fala, até o que parecia impossível começa a encontrar um novo sentido. Não apresse, não racionalize, apenas escute, porque talvez, nas próximas palavras, esteja a direção que tua alma tanto espera. Gabriel não é um anjo comum, ele é o mensageiro da mudança, porta-voz das decisões eternas de Deus. Quando ele aparece, é porque o céu decidiu intervir. Quando sua voz ecoa, as estruturas do mundo espiritual se movem. E o mais importante, quando ele é enviado, algo novo está para nascer. Não um novo evento qualquer, mas uma revelação do alto, um novo ciclo, uma nova missão, um recomeço selado pelo próprio Deus. Não é à toa que ele se apresenta dizendo: "Eu sou Gabriel, aquele que está sempre diante de Deus." Essa frase dita a Zacarias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, verso 19, carrega uma profundidade espiritual que poucos compreendem. Estar diante de Deus não é apenas ocupar uma posição privilegiada, é viver em permanente escuta. Gabriel é o anjo da escuta perfeita, e por isso ele é escolhido para ser também o anjo da revelação. Na Sagrada Escritura, o arcanjo Gabriel aparece em momentos que marcam transições. Em Daniel, capítulo 8, verso 16, Deus ordena que Gabriel explique ao profeta uma visão complexa e simbólica. Daniel via imagens que o deixavam perturbado, sinais de tempos difíceis, reinos que cairiam, perseguições e purificações.
Era demasiada informação para um coração humano processar sozinho. Mas Deus não deixou Daniel à mercê de sua própria confusão. Ele enviou Gabriel. E quando Gabriel chegou, a primeira coisa que fez foi tocar o profeta para que ele compreendesse. Isso nos ensina que Deus não deseja apenas que vejamos ou sintamos. Ele quer que compreendamos. O toque de Gabriel não foi físico, foi espiritual. Foi um despertar da inteligência iluminada pela graça. No capítulo 9 do mesmo livro, Daniel está em oração e súplica, confessando pecados e implorando misericórdia pelo povo. Enquanto ele ainda falava, Gabriel vem novamente voando rapidamente para lhe dar entendimento. Aqui está uma chave espiritual. Gabriel responde à oração feita com sinceridade e arrependimento. Ele não vem porque Daniel era perfeito, mas porque orava com verdade. Isso mostra que a presença de Gabriel não depende de merecimento, mas de disposição interior. E isso vale para você também. Não importa o quanto tenha errado, o quanto esteja perdido, o quanto tenha dúvidas. Se há verdade em sua oração, o céu escuta. E onde há escuta, há resposta. A terceira e mais conhecida aparição de Gabriel está no Evangelho segundo São Lucas. Primeiro, ele é enviado a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. O sacerdote, já idoso e casado com Isabel, era considerado justo diante de Deus, mas vivia o peso da esterilidade, da espera prolongada, do silêncio divino. Gabriel rompe esse silêncio com uma notícia que humanamente parecia impossível. Zacarias hesita, duvida, e por isso fica mudo até que a promessa se cumpra. Essa cena revela que a dúvida não anula a vontade de Deus, mas pode atrasar a expressão da promessa. O que está para acontecer em tua vida não depende do tamanho da tua fé, mas da fidelidade daquele que prometeu. No entanto, quanto mais aberta estiver tua alma para crer, mais leve e rápida será a travessia. Logo depois, Gabriel é enviado a uma virgem chamada Maria, em Nazaré. E aqui, a história muda completamente. Diante de Maria, Gabriel não traz apenas uma promessa, ele traz o Verbo. A palavra eterna de Deus se faz carne a partir do sim de uma mulher. Maria não pede sinais, ela apenas pergunta como acontecerá e depois se entrega completamente. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O que Gabriel revelou a Maria não foi apenas uma gravidez. Foi o próprio plano da redenção. Ele não trouxe apenas informação. Ele trouxe a chave do novo mundo. Por isso, sempre que invocamos Gabriel, não devemos esperar apenas conforto. Devemos nos preparar para sermos parte de algo maior do que nós. Algo que nos excede, mas que também nos planifica. Gabriel não é o anjo da distração, da superficialidade ou da pressa. Ele é o anjo do tempo certo, da palavra que transforma, do anúncio que marca o início de algo eterno. Quando ele é enviado, é porque Deus está para agir. Ele não vem quando tudo está resolvido. Ele chega no caos, na dúvida, no cansaço, no limiar da esperança. Ele é aquele que prepara o terreno para que Deus possa plantar algo novo. E essa preparação começa agora, dentro de ti. Você talvez tenha pedido uma resposta. Talvez tenha suplicado por um sinal. Talvez tenha perguntado a Deus nos últimos dias o que fazer, como agir, para onde ir, porque tudo está tão difícil. Ou talvez esteja vivendo uma dor tão grande que já não tenha forças para formular nenhum pedido. Deus escuta tudo isso. E Ele envia Gabriel não para te distrair, mas para te iluminar. Não para responder com frases prontas, mas para tocar tua inteligência espiritual, como fez com Daniel, e despertar dentro de ti a capacidade de perceber o que antes estava encoberto. Hoje,
você está sendo convidado a compreender que não se trata de uma oração qualquer. Trata-se de um envio. O céu te escolheu para escutar o que muitos ignoram. O arcanjo Gabriel está diante de ti como esteve diante de Maria. Ele não exige que você compreenda tudo. Ele apenas te convida a confiar, a escutar com o coração, a responder com docilidade. Porque toda resposta do céu começa com um chamado, e este, agora, é o teu. Você acorda, mas já se sente cansado. O dia ainda nem começou, e o peso do que precisa ser enfrentado já se impôs sobre tua alma. Há um cansaço que não vem apenas do corpo, mas do espírito. Há uma exaustão que se instala quando os pensamentos parecem repetitivos, sem saída, sem solução. Quando os mesmos problemas se arrastam, mesmo depois de tantas tentativas. Quando você ora, mas não escuta. Quando você busca, mas não encontra. Quando você clama, mas o silêncio se torna insuportável. É nesse ponto que muitos desistem. É nesse ponto que muitos perdem a fé. Mas também é justamente aí que Deus age com mais profundidade. Quando não há mais para onde fugir, resta apenas o essencial: abrir o coração e permitir que o céu se revele. O arcanjo Gabriel não aparece em paisagens tranquilas ou momentos cômodos. Ele vem quando algo precisa ser dito, quando uma alma está madura o suficiente para escutar, quando há um limiar entre o que era e o que será. Talvez seja exatamente onde você está agora, entre a memória do que não deu certo e o medo do que ainda não começou, entre a frustração de ontem e a ansiedade do amanhã, entre o esforço para manter a fé e a tentação de abandoná-la. Esse lugar de tensão não é o fim, é o início, é a fresta por onde a luz entra, é o exato cenário onde a voz de Gabriel ecoa com mais força. Quantas decisões estão pendentes em tua vida? Quantas portas parecem fechadas? Quantas vezes você tentou recomeçar, mas o passado te arrastou de volta? Quantas promessas você ouviu e ainda não se cumpriram? Tudo isso gera um ruído interior que impede o discernimento. Mas Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de clareza. Ele não alimenta a dúvida. Ele revela a verdade. E a verdade nunca oprime. Ela liberta. O problema é que muitos esperam respostas sem antes fazer o exame da alma. Querem milagres que resolvam tudo, mas não querem o silêncio que precede a escuta. Querem clareza, mas não enfrentam suas próprias sombras. Querem a voz de Deus, mas evitam o confronto com suas próprias escolhas. Hoje, Gabriel é enviado a ti não para resolver tudo de fora para dentro, mas para te conduzir de dentro para fora, para te ajudar a olhar para o que você tem evitado, para te fazer nomear aquilo que precisa ser entregue, confessado, curado. Ele é o anjo que toca o entendimento, não para torná-lo lógico, mas para torná-lo disponível à ação divina. Ele não te dará todas as respostas que tua ansiedade deseja, mas revelará a primeira verdade que tua alma precisa reconhecer. E essa verdade é simples, profunda e incontornável. Deus ainda está contigo, e Ele não mudou de ideia a teu respeito. Você pode ter cometido erros, pode ter se afastado, pode ter deixado que o medo comandasse decisões, pode ter perdido oportunidades, pode ter machucado pessoas, pode ter se calado quando precisava falar, ou falado quando precisava calar. Mas nada disso impediu Deus de te amar. Nada disso anulou a missão que Ele sonhou para ti. E se Gabriel está aqui, agora, diante da tua escuta, é porque ainda há um caminho. Ainda há tempo, ainda há propósito. E esse propósito começa no reconhecimento da tua verdade interior. Examine teu coração, sem medo, sem máscaras. O que te cansa de verdade? O que ainda te prende ao que passou? O que paralisa teu impulso de recomeçar?
Em que área da tua vida você se acomodou por medo de tentar de novo? Essas perguntas não são acusações, são convites. Gabriel não vem para te julgar, ele vem para te acordar. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão, mas ele só caminha contigo se você der o primeiro passo. E esse passo se chama entrega. Entregar-se não é desistir, é reconhecer os próprios limites e permitir que a graça de Deus preencha os vazios. É parar de lutar sozinho e começar a caminhar acompanhado. É transformar o silêncio que te assusta em solo fértil para a escuta verdadeira. É aceitar que você não precisa ter todas as respostas para continuar. Precisa apenas confiar que aquele que revela também sustenta, que aquele que chama também capacita, que aquele que envia Gabriel até você nesta manhã é o mesmo que te sustenta desde o ventre materno. Hoje o arcanjo Gabriel não vem para falar de coisas distantes. Ele vem para tocar a tua realidade concreta. Ele entra na tua história com a luz que faltava para que você enxergue além da dor. E mesmo que as circunstâncias exteriores ainda não tenham mudado, algo já está mudando dentro de ti. Essa mudança, invisível aos olhos, é a semente de uma nova vida. E é sobre ela que vamos orar agora. Senhor, meu Deus, que nesta manhã o meu espírito se curve diante da tua presença. Que toda resistência interna se dissolva. Que toda distração se cale. Que toda fuga cesse. Que nada em mim seja maior do que o desejo de te escutar. Eis-me aqui, na tua presença, invocando não apenas auxílio, mas direção. Não apenas consolo, mas missão. Não apenas respostas, mas revelação. Envia, Senhor, o teu anjo da luz. Envia o arcanjo Gabriel, que sempre esteve diante de ti, para que também eu, neste instante, possa contemplar, ainda que em sombras, aquilo que preparaste para mim desde sempre. Arcanjo Gabriel, mensageiro do Altíssimo, entra na minha manhã como luz que dissipa a névoa. Entra nos meus pensamentos e ordena o que está confuso. Entra nas minhas emoções e pacifica o que está em tormenta. Entra na minha memória e cura o que ainda sangra. Entra nos meus planos e revela o que não vem de Deus. Não te peço palavras agradáveis, mas a verdade que liberta. Não te imploro atalhos, mas a sabedoria que me mantém no caminho certo. Não quero apenas forças para vencer, quero luz para discernir o que merece ser vencido e o que precisa ser deixado para trás. Ilumina, Gabriel, a minha mente, como fizeste com o profeta Daniel. Fala ao meu espírito com a mesma urgência com que falaste a Zacarias. E se for preciso, corrige-me, como corrigiste a sua incredulidade. Mas não me deixes permanecer na escuridão da dúvida. Se a promessa ainda está por vir, fortalece minha fé. Se a resposta já chegou, dá-me coragem para reconhecê-la. Se a direção está diante de mim, dá-me humildade para obedecer. Tu que anuncias o que é novo, anuncia agora ao meu coração aquilo que ele ainda não compreendeu, aquilo que ele resiste em aceitar, aquilo que ele precisa ouvir para, enfim, se entregar por inteiro. Senhor, se neste dia há algo que eu precise enfrentar, enfrenta comigo. Se há algo que eu precise mudar, transforma-me por dentro. Se há algo que eu precise deixar ir, fortalece-me para desprender. Se há algo que eu precise assumir, confirma com tua paz. Que esta oração não seja apenas um refúgio, mas um chamado. Que não seja apenas uma pausa, mas um envio. Que ao final desta manhã eu me levante diferente, não porque tudo mudou ao meu redor, mas porque algo mudou dentro de mim. Gabriel, anjo da revelação, caminha à minha frente neste dia. Fala ao meu ouvido quando o medo tentar me calar. Sussurra a verdade quando o mundo tentar me confundir. Grita, se for preciso, quando eu estiver prestes a desistir. Mas não te afastes, permanece comigo.
Assim como permaneceste diante de Deus, permanece agora diante da minha alma, como sinal de que ainda há tempo, ainda há chance, ainda há promessa. Ensina-me a escutar como Maria escutou. Ensina-me a responder como ela respondeu. Eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E se hoje for o dia em que o meu sim será exigido, que ele seja inteiro. Que não seja dito por medo, mas por fé. Que não venha da obrigação, mas da confiança. Que não seja movido por desespero, mas por docilidade. Que a minha vontade se una à vontade de Deus, como terra sedenta se une à água que a fecunda. E que do meu interior brote um sim que transforme, cure e mova. Um sim que se torne carne. Um sim que gere frutos eternos. Senhor, que a tua voz ecoe em mim como ecoou em Maria, como ecoou em tantos santos que se deixaram moldar pelo teu chamado. Que eu não fuja da missão, que eu não recuse a graça, que eu não endureça o coração. Se eu não entendo tudo, que eu confie. Se eu não vejo tudo, que eu caminhe pela fé. Se eu não sinto tudo, que eu permaneça na tua palavra. Tu és Deus, e isso me basta. Tu falas, e isso me guia. Tu envias, e isso me sustenta. Gabriel, guarda minha mente durante este dia. Protege-me de toda mentira disfarçada de verdade. Livra-me da ansiedade que paralisa. Cura-me da pressa que me afasta da oração. E se vierem provações, que eu não tema, que eu lembre da tua presença, que eu me lembre que sou chamado, que eu me lembre que a promessa já está a caminho, que eu me lembre que Deus não mente, não falha, não esquece. Hoje entrego a minha vida, as minhas palavras, os meus silêncios, os meus gestos e pensamentos nas mãos de Deus. Que o Espírito Santo me conduza. Que a vontade do Pai se cumpra. Que o arcanjo Gabriel me revele o que devo saber e me inspire a fazer o que devo fazer. E que, ao final deste dia, eu possa olhar para trás e reconhecer: Deus passou por aqui. Algo mudou. Mesmo que o mundo ao redor pareça o mesmo, mesmo que os ruídos voltem, mesmo que o cansaço retorne, algo em ti já não é como antes. Quando uma alma se deixa tocar por Deus, ainda que por breves minutos, ela carrega a marca do eterno. Ainda que tudo fora permaneça no mesmo lugar, por dentro, um movimento começa. Um deslocamento sutil, mas profundo. Um sinal silencioso de que algo foi acionado. A resposta que antes parecia tão distante agora começa a ganhar forma. O que era embaçado começa a se revelar. Aquilo que estava adormecido em ti começa a despertar. O arcanjo Gabriel não vem apenas anunciar o que está por vir. Ele anuncia o que já começou. A presença dele nesta manhã não é um prelúdio. É a confirmação de que o céu se inclinou, de que Deus te escutou, de que tua oração encontrou resposta. E mesmo que essa resposta ainda não tenha se manifestado exteriormente, ela já habita teu interior. Porque a primeira promessa de Deus se cumpre no silêncio do coração transformado. É ali que o novo começa. Quando Maria recebeu o anúncio, nada mudou à sua volta. Nazaré permaneceu pobre. O mundo não parou. O império não caiu. As feridas da humanidade continuavam abertas. Mas dentro dela, a história da salvação já havia sido escrita. O Verbo já habitava seu ventre. O tempo já havia sido rasgado pela eternidade. E tudo isso aconteceu por causa de uma escuta, por causa de uma resposta, por causa de um sim. É isso que está sendo gerado agora em ti. Uma resposta que antes não existia. Uma escuta que antes estava distraída. Uma confiança que antes estava fragilizada. Gabriel não fala com palavras humanas, ele fala com luz. E onde há luz, as sombras perdem força. Ele não vem para apagar teus desafios,
mas para revelar a tua capacidade de enfrentá-los. Ele não vem para te proteger da dor, mas para te conduzir por dentro dela com sabedoria e paz. Talvez ainda hoje você tenha que lidar com obstáculos. Talvez precise se calar onde antes se impunha, ou falar onde antes se calava. Talvez precise tomar decisões que vinha adiando, ou simplesmente confiar onde antes forçava o controle. Mas agora não está mais sozinho. O céu já está em movimento. O dia não será comum porque tua alma já foi tocada. Deus não transforma a realidade ignorando-a. Ele transforma a realidade partindo do teu interior, da tua liberdade, da tua disposição. E o que o arcanjo Gabriel revela, mais do que palavras, é uma direção. Uma luz que aponta para onde o teu coração deve se mover. Essa luz não grita, ela sussurra, ela não empurra, ela convida, ela não exige, ela inspira. Por isso, esteja atento. A resposta pode chegar de forma inesperada. Pode estar no detalhe que você sempre ignorou, no silêncio que você sempre tentou evitar, num encontro aparentemente banal, numa frase dita sem intenção, mas que ecoa como verdade. O que Deus revela é muitas vezes sutil, mas o coração que ora e escuta já está treinado para reconhecer. Hoje você está sendo enviado, não para salvar o mundo, mas para caminhar nele com uma nova consciência. Você carrega algo novo, algo que nasceu da oração, algo que nasceu da luz, algo que foi semeado pela presença de Gabriel e cultivado pela tua entrega. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém compreenda, Deus vê. Deus sabe. Deus confirma. Se vierem as dúvidas, recorde o que sentiu agora. Se vierem as distrações, volte a este silêncio. Se vierem as tentações, invoque o nome de Gabriel. Ele é anjo de escuta, mas também é anjo de permanência. Ele não abandona a alma que se dispõe a escutar. Ele não se retira de onde encontrou verdade. Por isso, caminha, com passos firmes mesmo que lentos, com fé renovada, mesmo que ainda sem certezas, com humildade aberta, mesmo que ainda carregue dores. O que começou nesta oração precisa ser vivido, precisa ser cultivado, precisa se manifestar. A vida não muda apenas com sentimentos, ela muda com fidelidade. E quem foi tocado pela revelação do céu tem agora a responsabilidade de encarná-la, de fazer dela ação, palavra, escolha, postura, testemunho. Hoje a missão é esta: viver como quem foi visitado pelo céu, viver como quem escutou, como quem respondeu, como quem foi enviado. Porque quando Deus fala, não é para que guardemos, é para que sejamos. Que o arcanjo Gabriel te acompanhe, que ele esteja presente nos pequenos gestos, nos silêncios profundos, nos pensamentos que ainda virão ao longo do dia. Que ele te relembre, a cada instante, que você foi visitado por Deus. Que tua alma agora carrega uma palavra que o mundo ainda não ouviu, mas que precisa ser vivida em cada atitude, cada escolha, cada movimento do teu coração. A missão não termina ao final da oração. Ela apenas começa. A bênção desta manhã não foi dada para o teu conforto. Foi dada para a tua transformação, para que se cumpra em ti o que se cumpriu em Maria, para que, por meio do teu sim, outros também sejam tocados. A graça que recebeste não é só tua, é um dom para ser compartilhado. O arcanjo Gabriel continua agindo em ti, mas também deseja agir através de ti. Que teus olhos estejam atentos ao que Deus colocará em teu caminho hoje. Pode ser uma pessoa ferida, pode ser uma conversa adiada, pode ser um gesto de perdão, pode ser um silêncio necessário. Nada será por acaso se o teu espírito estiver desperto. Que o Espírito Santo te conduza, que a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guarde teu coração e tua mente. Que as vozes de confusão se calem diante da clareza que o céu te entregou nesta manhã. E se em algum momento as sombras voltarem, que a luz de Gabriel brilhe mais forte. Que ele te lembre que és amado, escolhido, chamado, que tua história tem sentido, que teu passado não te define, que teu presente está nas mãos de Deus e que teu futuro não é uma ameaça, mas uma promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esta manhã seja selada com fé. Que teu caminhar seja firme, que tuas palavras sejam sábias, que teus pensamentos sejam elevados e que teu coração permaneça em oração, mesmo em meio à ação. Porque viver com Deus é transformar cada passo em altar e cada instante em resposta. Volta a esta oração sempre que precisares, não como quem repete, mas como quem renova o encontro. O céu não se cansa de te escutar e Deus nunca se cansa de recomeçar contigo. Hoje, o arcanjo Gabriel revelou. Agora cabe a ti viver o que foi revelado. Vai, a missão te espera e o céu caminha contigo.